Bendito Deus, Senhor da glória, estamos em Tua presença, Deus. Deus, agradecidos pela Tua bondade, acreditando, Senhor, na Tua bondade, buscando, Senhor, a Tua presença. Deus, nos ajuda, nos dá a Tua graça e proteção. Nos ensina, Senhor, a Te servir melhor. Abençoa os nossos ouvintes, os nossos irmãos. Dá graça ao Teu povo, manifesta, Senhor, a Tua glória na vida da igreja. Abençoa as criancinhas, a juventude, as famílias. Guarda, meu Senhor, os obreiros na Tua casa, Senhor, os anciãos na Tua casa, os necessitados, enfermos. Tu és o nosso socorro bem presente, Senhor, nas nossas necessidades e angústias. Abençoa e guarda, meu Senhor, cada servo Teu. Querido Pai, nos dá a Tua direção e proteção. Em nome de Jesus Cristo, nós Te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa A Voz da Igreja, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicresce. O nosso desejo, desde o começo da nossa programação, há 33 anos, é trazer a mensagem da Palavra de Deus, fazendo a leitura para quem não tem Bíblia, para quem não pode ler. Muita gente não tem mais a capacidade de ler, outros não têm as Escrituras nas mãos, alguns têm até meios para buscar uma Bíblia online, uma coisa assim, mas não tem habilidade. E por estas muitas razões, acreditamos no nosso trabalho e nos colocamos como úteis para o povo de Deus. E nós vamos meditar na palavra do nosso Senhor. Hoje o nosso texto é a segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículos 14 a 18, um texto pequeno com uma grandiosa mensagem. Segundo aos Coríntios 6 e 14, um pequeno texto com uma excelente, uma grandiosa mensagem. Quer ver? Preste atenção, acompanhe, leia também, marque na sua Bíblia para você ficar analisando, avaliando, como disse o Senhor Jesus, examinando. Segundo aos Coríntios 6 e 14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Louvado seja o nosso Deus. Uma pequena leitura com uma grandiosa mensagem para o nosso coração. Amado Deus, Pai Santo que está nos mais altos céus, nós te louvamos. Obrigado, Senhor, pela leitura em Tua Santa Palavra. Obrigado pela Tua igreja. Obrigado pelos nossos irmãos, nossos amigos, nossos ouvintes, ajudadores e intercessores. Estenda, Senhor, as Tuas santas mãos sobre cada vida, operando maravilhas, dando graça o necessário a cada um, Senhor, a saúde e a paz. Ajuda, Senhor, a Tua igreja em toda a terra. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Meus amados irmãos, eu costumo dizer, quem sabe, avaliando a mim mesmo e sabendo como eu sou,
pequenino e muitas vezes indigno diante desta grandeza que é o nosso Deus. A instrução perfeita para cada discípulo: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Ou seja, não ande de braços dados com o mundo. Não abrace o mundo. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Muita gente nas nossas igrejas e na minha maravilhosa igreja, que eu estou prestes a chamar de ex-igreja, pelo fato de eu estar congregando noutra igreja, eu estou numa igreja batista, estou muito feliz, agradecido a Deus, porque eu não tenho transporte próprio, a minha esposa não pode fazer grandes deslocamentos e nós estamos assim. Mas estamos muito satisfeitos, eu estou muito satisfeito, muito bem recebido, muito grato a Deus pelos meus irmãos, até porque sempre tive muito respeito pelos meus irmãos e muita proximidade. Fui funcionário da Convenção Batista Brasileira, Convenção Batista Cearense e também trabalhei no Hospital Batista Memorial. Então eu tenho uma grande proximidade com os meus irmãos. Para mim, estou em casa. Mas a minha igreja, a igreja que eu fiquei 55 anos praticamente, muita gente só associa esse texto aqui para casamento. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Para não casar, o rapaz não casar com moça descrente, a moça não casar com o rapaz descrente. E, por incrível que pareça, está certo. Mas não é só isto. Aqui é para não ter compromisso. É para não colocar nenhum compromisso. Não existir nenhum compromisso que comprometa a fé, que danifique a nossa comunhão. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Aí vem a primeira pergunta. Por quê? Que sociedade tem a justiça com a injustiça? Do ponto de vista do apóstolo escritor, os fiéis são justos. E nós sabemos que só é fiel se for justo. Se for justo, é fiel. Agora, do ponto de vista do mundo, nós vemos muita injustiça nos meios religiosos. Mas na cabeça e no coração do apóstolo Paulo, os fiéis não cometem injustiça. Pode ter problemas aqui e ali, mas ser praticante da injustiça, corrupto, não pode. Não condiz com o fiel. Então a primeira pergunta é essa: que sociedade tem a justiça com a injustiça? Nenhuma. E que comunhão, a segunda pergunta, e que comunhão tem a luz com as trevas? Nenhuma. Quando se acende a luz, desaparecem as trevas. A mesma coisa é a luz do conhecimento, a luz do saber, a luz de Deus. Quando a luz de Deus resplandece, quando o Evangelho resplandece, a luz da idolatria, a treva da idolatria, a treva que é luz, para eles lá é luz. A treva da religião secreta, a treva da busca aos demônios, dos laços com o inimigo, tudo desaparece quando a luz do Evangelho brilha, quando é acesa a luz de Deus na vida da gente. O segundo versículo diz: e que concórdia, a terceira pergunta, e que concórdia há entre Cristo e Belial? Belial, na linguagem do apóstolo Paulo, na linguagem do Antigo Testamento, Belial é uma forma de se referir a Satanás. Belial. Encontramos em várias partes do Antigo Testamento. Então, qual é a relação que há entre Cristo e Belial? Nenhuma. Cristo é santo, é o Filho de Deus, é o Salvador do mundo, é o nosso Rei.
E o Belial é o destruidor, é o enganador, é o mentiroso, é o pai da mentira, é o injusto, é o infiel, é o que ensina a maldade. Então não tem nada, nada que concorde, nenhuma concórdia, nada que esteja em harmonia entre Cristo e Belial. Tudo de Cristo é santo, tudo de Belial é maligno. Até o suposto bem de Belial. Diz que existe pessoas que faz negócios com o diabo para enricar, faz negócios com o diabo para fazer isso, fazer aquilo. Tem gente que faz casamento orientado pelo diabo. Eu já vi isso, pessoas fazendo trabalho para poder alguém aprender a gostar dela, gostar dele. Até onde eu sei, só tem maldição. O último que eu ouvi falar foi só maldição. A mulher fez trabalho, fez tudo pela vida do rapaz, tal, para o rapaz se apaixonar e tal. O rapaz se apaixonou, casou, só tiveram um filho e é maluco. Ela amarga com um filho louco. Então, resultado, qual é a concórdia que existe entre Cristo e Belial? Nenhuma. Não existe nada. Não é possível. Aí, a quarta pergunta neste texto. Ou que parte tem o fiel com o infiel? Nenhuma. O que é prometido aos fiéis? O reino de Deus por herança. A linguagem de Jesus Cristo, vinde possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Esta é a parte dos fiéis. E a parte do infiel, apartai de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então não tem nada, nenhuma relação entre Cristo e Belial. Aí tem a quinta pergunta nesse texto. Que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Nada, o ídolo é uma desgraça inventada. Os ídolos do Brasil é ídolos que supostamente apareceu ou ídolos que foram canonizados. O sujeito morreu intrigado com fulano, morreu chifrando alguém, morreu fazendo miséria. Morreu atolado na idolatria, mentindo todo dia, ensinando mal, fazendo mal, na capa da piedade. Aí passou muitos anos, está com 200, 300, 400 anos que morreu. Aí vira santo, vai ser canonizado. Aí tem o altar e tal. Qual é o consenso que tem o templo de Deus e os ídolos? Nenhum. Deus é verdade, o ídolo é mentira. Deus é real, o ídolo não é real. Aí tem a sexta pergunta. A sexta pergunta diz... Porque vós sois, não é uma pergunta, é uma afirmação. Porque vós sois o templo do Deus vivente. Você é o templo do Deus vivente. Vós sois o templo do Deus vivente. Se nós somos o templo do Deus vivente, não podemos ter relacionamento com o templo dos mortos, dos ídolos. Aquela história do ídolo, a mulher morreu faz 300 anos. Era muito boa, caridosa, lavava, banhava leproso. Era parteira, dava de mamar as crianças, socorreu alguém. Bom, todas as histórias religiosas, geralmente fundamentadas na mentira. Então não tem nada que diga respeito ao povo de Deus. Vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. O povo de Deus não pode andar de braços com o mundo, não pode estar abraçado com os infiéis, não pode estar na prática da injustiça. O povo de Deus não pode andar nas trevas, porque Deus é luz.
O povo de Deus não pode servir a Belial. Belial é Satanás. O povo de Deus não pode estar no templo dos ídolos, porque o ídolo é uma mentira. O ídolo tem olhos, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem pés, mas não anda. Não garante nem a sua existência, porque se cair, quebra. É a palavra de Deus para nós. Um pequeno texto com uma grande mensagem. E Deus disse: eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, saí do meio deles. Sai do meio deles. É a ordem de Deus. Sai do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. É a mensagem de Deus para os servos de Deus, para a igreja de Deus. O último versículo diz: e eu serei para vós pai. Pensando em pai, Deus como pai. Hoje, nos dias atuais, Satanás quer tirar até o nosso direito de pregar a respeito do Pai eterno, a respeito do Pai celestial, a respeito do Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra e Criador do ser humano. Satanás, através de seus servos, os ímpios poderosos, tudo cheio de iniquidade e mentira, não querem ouvir a pregação da verdade. Já querem dominar ao ponto de impedir a mensagem a respeito de que temos um Pai na glória, um Pai celestial. Mas aqui o Senhor diz: eu serei para vós pai, eu serei um pai para todos vós, e vós sereis para mim filhos e filhas. Deus conhece, Deus sabe o que fez, a sua criação. Deus criou homem e mulher, o resto é gambiarra de Satanás. O resto é gambiarra de Satanás, ou defeito congênito, ou obra do diabo. Deus criou o homem, Deus criou a mulher, Deus criou o homem, Deus criou a mulher. O resto é ou defeito congênito, ou obra de Satanás, obra de Belial. E o Senhor diz: eu vos serei pai. É pai, o nosso Deus é pai. É pai porque nos criou, nos deu a vida. É pai porque nos sustenta. É o nosso Deus, o nosso Pai. Jesus Cristo ensinou: quando você orar, ore assim: Pai que está nos céus. Pai que estás nos céus. Qualquer coisa diferente é doutrina de Belial, é coisa de Satanás. É obra de Satanás. Eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Meus queridos irmãos, é maravilhoso aprender com Deus. Aprender na palavra de Deus.
receber a revelação de Deus e andar com Deus. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. No casamento, tá certo? Tá. Mas nos negócios também. Os relacionamentos humanos. Evite andar com quem faz o mal. Se você é servo de Deus e anda na luz, evite andar, se envolver para ter comunhão com quem vive nas trevas. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas. E o direito de pai é orientar, corrigir, sustentar, exortar. E o dever do filho, ouvir, obedecer, guardar. E, havendo isto, é só benefício. É só benefício. São muitos os benefícios da nossa obediência ao Senhor e à sua palavra. Que Deus abençoe e guarde as vossas vidas, as nossas vidas. Vamos fazer a intercessão pela igreja. Querido Deus, Pai Santo que estás nos céus, nós te louvamos. Obrigado, meu Senhor, pela vida, pela salvação, pela tua bondade, pela comunhão, pelo teu amor. Obrigado, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, guarda a tua igreja, as criancinhas, a juventude, as famílias, os homens na tua igreja, as mulheres na tua igreja, os idosos, os viúvos, as viúvas. Guarda, Senhor, os que estão enfermos, dá graça, dá saúde. Ó, meu Senhor, sustenta cada um com a tua mão poderosa. Ajuda os meus irmãos, manifesta o teu poder, faz maravilhas. Pai querido, guarda, meu Senhor, a vida dos teus servos, os missionários além-mar, guarda o teu povo. Ajuda, Senhor, no interior do Brasil, guarda a tua igreja. Este memorial da oração, toma em tuas santas mãos, Pai. Tu sabe quantos nomes aqui, quantas famílias aqui. Ó Deus, quantos necessitados, enfermos, homens e mulheres. Pai, estenda sobre eles a tua santa mão, dando a graça, dando saúde, dando vigor. Deus Todo-Poderoso, ouve a nossa oração. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Deus os abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça do Senhor repouse sobre vós. Amém.